Olá, pessoal! Meu nome é Fabrícia Graciele Santos, sou professora de matemática e engenheira civil. Atualmente, leciono matemática no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Januária. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Eliane Macedo pelo convite para participar do primeiro evento virtual sobre mulheres na ciência e agradecendo à professora Eliane, agradeço à comissão organizadora e a todos os envolvidos no evento. Estou engatinhando no mundo das pesquisas. Durante a palestra, vou mencionar 4 mulheres que contribuíram para a história da ciência, citar alguns números de mulheres pesquisadoras, destacando os números das pesquisadoras nas ciências exatas e falar um pouquinho da minha formação, citar alguns fatos que ocorreram, compartilhar um pouco da minha experiência como discente e docente das ciências exatas. Eu me sinto muito honrada, mas tenho que dizer que a responsabilidade é muito grande em representar as mulheres das exatas neste evento, que tem o objetivo de divulgar a participação das meninas e mulheres brasileiras e, sobretudo, do Instituto Federal, na ciência e tecnologia. Ao longo da história, as mulheres tiveram muita dificuldade para chegar às escolas e universidades e muito tempo para serem reconhecidas como cientistas. Então, agora eu vou citar 4 mulheres que contribuíram para a história da ciência. A primeira mulher documentada como matemática foi Hipátia ou Hipácia. Ela era filha de um geômetra. Hipácia foi chefe da escola platônica em Alexandria, onde ensinou filosofia e astronomia, descrita como uma mulher de grande intelecto e dignidade. Foi assassinada em 415 d.C. Marie Curie, nascida na Polônia, mais precisamente em Varsóvia, tinha 4 irmãos e perdeu cedo a sua mãe, sendo criada e educada pelo seu pai, que era professor de física e matemática. Marie Curie, a fim de estudar e lecionar, mudou-se para a França e tornou-se a primeira mulher a concluir a graduação em física na Universidade Francesa. Em seguida, concluiu também a graduação em matemática. Se casou com Pierre Curie, professor de física, que foi o seu companheiro de pesquisas. Foi uma cientista que conduziu pesquisas pioneiras em todo o mundo no ramo da radioatividade. Foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel e a primeira pessoa e única a ganhar o prêmio 2 vezes. A primeira vez que ela ganhou o prêmio foi no ramo da radioatividade na física. A segunda vez foi na química, com a descoberta de 2 novos elementos, do polônio e do rádio. Mariam Mirzakhani foi uma matemática iraniana. Tornou-se conhecida pelos seus trabalhos de topologia e de geometria na superfície de Riemann. Ela foi a primeira mulher a ganhar a medalha Fields. Faleceu em 2017, vítima de um câncer de mama. Esta é uma imagem da medalha Fields. A medalha Fields ela é concedida para pessoas que fizeram grandes contribuições na área de matemática e ela pode ser considerada como o prêmio Nobel. É o maior prêmio que um matemático pode receber. A última matemática que vou citar é Maria Laura Mozinho Leite Lopes. Foi uma matemática brasileira que deixou um grande legado. Foi a primeira mulher a se doutorar em matemática no Brasil e foi a primeira brasileira a se tornar membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Pelo seu trabalho no ensino e pesquisa em matemática, foi agraciada com o título de professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Matemática de renome, fez parte do grupo que articulou a fundação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF. Além disso, participou de articulações para fundar outras instituições importantes, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq.
o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, e a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, ISBEM. De acordo com o relatório da Unesco, as adolescentes não buscam as ciências exatas na mesma proporção que os garotos, e são diversos motivos por trás disso. Então, no relatório, cita que os motivos são desigualdade de gênero, educação sexista, estereótipos de gênero no ambiente escolar, entre outros. Este comportamento tem repercussões no ensino superior, onde há um desequilíbrio de gênero nos cursos de exatas. Vou mostrar estatísticas do portal do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e esse desequilíbrio de gênero nos cursos das exatas, eu acredito que essa situação já está mudando. Vou mostrar alguns números da CNPq. Essa planilha ela foi tirada no portal do Ministério da Ciência e ela mostra o número de bolsas ano das principais modalidades do segundo sexo do bolsista de 2001 até 2015. Então, aqui tem iniciação científica, mestrado, doutorado, entre outros. Então, sexo feminino, sexo masculino. Em 2001, nós tínhamos 2.919 bolsistas do sexo feminino e 2.876 bolsistas do sexo masculino no mestrado. Em 2015, eram 4.807 bolsistas do sexo feminino e 4.353 bolsistas do sexo masculino. Em 2001, no doutorado, eram 2.854 bolsistas do sexo feminino e 2.991 bolsistas do sexo masculino. Em 2015, eram 4.143 bolsistas do sexo feminino no doutorado e 4.020 bolsistas do sexo masculino no doutorado. Então, por isso que eu disse que eu acredito que esse desequilíbrio de gênero nos cursos superiores está mudando. E também nas exatas. Então, o pós-doc, em 2001, tinha 30 bolsistas do sexo feminino e 53 bolsistas do sexo masculino. Já em 2015, eram 959 bolsistas do sexo feminino no pós-doc e 749 bolsistas do sexo masculino em 2015. Se a gente analisar os percentuais, isso fica mais nítido essa mudança, né? Então, olha só, em 2001 era 48% de bolsistas do sexo feminino e 52 bolsistas do sexo masculino. Já em 2015, 50% dos bolsistas do sexo feminino e 50% de bolsistas do sexo masculino. Essa planilha também foi retirada do portal do Ministério da Ciência e ela mostra o número de bolsas ano por grande área, segundo o sexo do bolsista, de 2001 até 2015. Então, nós temos aqui as grandes áreas: agrárias, biológicas, saúde, ciências exatas e da terra, entre outras. Então, vou focar aqui, nas ciências exatas e da terra. Em 2001, no sexo feminino, nós tínhamos 2.618 bolsistas, 5.404 bolsistas do sexo masculino em 2001, nas ciências exatas. Já em 2015, era 7.219 bolsistas do sexo feminino e 13.874. Se a gente analisar assim, a gente vai achar que realmente esse desequilíbrio existe, né? E essa diferença é muito grande. Mas se a gente for analisar durante o passar dos anos, a gente vai perceber que esse número ele foi aumentando. Então, por isso que eu acredito que esse desequilíbrio de gênero está diminuindo no ensino superior, né? E se a gente analisar os percentuais feminino, masculino, como um todo, em 2001 eram 48% de pesquisadoras, né,
femininas, de bolsistas do sexo feminino, e 52% de bolsistas do sexo masculino. Já em 2015, ficou 50%, 50%. Então, por isso que eu acredito que esse desequilíbrio de gênero está diminuindo no curso superior. É claro que se a gente for analisar somente as ciências exatas, a diferença é muito grande. Mas se a gente olhar, por exemplo, ciências biológicas, em 2001, tinha 4.152 bolsistas do sexo feminino e apenas 2.984 bolsistas do sexo masculino. Já em 2015, eram 7.388 bolsistas do sexo feminino e 4.718 bolsistas do sexo masculino. Então, por isso que eu falo, se a gente analisar a ciência como um todo, esse desequilíbrio está diminuindo. Mas, se analisarmos apenas as ciências exatas, existe uma diferença sim, mas que está mudando. Bom, já nas bolsas no exterior, aqui eu já faço uma outra interpretação, no seguinte sentido, que as mulheres têm dupla jornada, né? Geralmente trabalham fora e também têm os afazeres de casa, né? É mãe, então assim, é muito mais difícil a mulher sair do Brasil para poder fazer um curso de especialização ou um curso superior fora do país, um curso no exterior. Mas se a gente analisarmos aqui, só para a gente ter ideia, nas ciências exatas e da Terra, em 2001, tinha 67 bolsistas do sexo feminino fazendo um curso no exterior. Já do sexo masculino, eram 156 bolsistas. Mas em 2015, nós já tínhamos 486 bolsistas do sexo feminino. Olha só, voltando um pouquinho aqui, em 2014 era 513, né? Então, se a gente analisar agora a quantidade de bolsistas do sexo masculino em 2015 das ciências exatas no exterior, 1.033 bolsistas. Então, por isso que eu falei com você, analisando os percentuais, isso ficou mais claro. Olha só, em 2001 era 38% de bolsistas do sexo feminino no exterior, contra 62% de bolsistas do sexo masculino no exterior. Já em 2015, olha só, foi para 46% de bolsistas do sexo feminino, contra 54% de bolsistas do sexo masculino. Então, como eu disse, né? Esse desequilíbrio mostra o quê? Esses números mostram o quê para a gente? Que a quantidade de mulheres pesquisadoras está aumentando. Vou falar um pouquinho agora da minha formação acadêmica. Sou graduada nos cursos de Ciências do Primeiro Grau, com licenciatura plena em Matemática e Engenharia Civil. 2 cursos na área de exatas, mas com realidades e épocas diferentes. Fiz o curso de Ciências do Primeiro Grau, com licenciatura plena em Matemática, na Unimontes. Desde o ensino fundamental, o interesse em ser professora de matemática foi em mim despertado, e à medida que avançava nos estudos, essa vontade foi aumentando. Concluí o ensino médio, fui direto para a faculdade. Passei no vestibular, que na época tinha que fazer prova de todas as disciplinas, e as disciplinas tinham pesos de acordo com o curso pretendido. Em Montes Claros, não havia tantas opções de faculdade como agora. Então, para o curso de Ciências do Primeiro Grau, que era o curso que eu estava tentando, matemática, física, química e biologia tinha pesos mais altos, geografia, história tinha pesos mais baixos. No início do curso, eram 80 acadêmicos, dividido em 2 turmas de 40. A duração do curso de Ciências do Primeiro Grau era de 5 anos para licenciatura plena em Matemática ou Biologia. Nós estudávamos disciplinas do curso de Matemática e do curso de Biologia, tornando o curso de Ciências do Primeiro Grau muito complexo. A quantidade de homens e mulheres nas salas era quase igual. Quem conseguia concluir 3 anos do curso era graduado com licenciatura curta, ou seja, estava habilitado para lecionar matemática e ciências no ensino fundamental. Aqueles acadêmicos que queriam atuar como professor habilitado, licenciado no ensino médio,
deveriam escolher entre matemática e biologia e fazer mais 2 anos para concluir o curso, completando 5 anos. Da minha turma de matemática, com 40 alunos, só 7 conseguimos concluir o curso no prazo previsto, sendo que foram 4 mulheres e 3 homens. Na época que eu fiz o curso, não existia PIBID. Então, quando eu comecei a fazer o curso de Ciências do Primeiro Grau, fui à Superintendência de Ensino, ou também conhecida como Delegacia de Ensino, e fiz o requerimento do CAT, que era uma autorização para lecionar. Consegui pegar algumas substituições nas escolas estaduais enquanto cursava a faculdade. Somente depois que me formei, fui para Pirapora e fui designada para 2 cargos completos. Eu só fui contratada para 2 cargos completos, mesmo com tão pouco tempo de serviço, por causa da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, que entrou em vigor e determinava que a prioridade para lecionar era em qualquer nível, fundamental ou médio, era para os professores com licenciatura plena. Então, a minha classificação foi muito boa. No ano seguinte, que havia concluído o curso de matemática e já estava trabalhando, fiz o concurso do Estado para professor. Fui aprovada, comecei a trabalhar no município de Januária, no norte de Minas Gerais. Enquanto estava trabalhando em Januária, fiz o curso de pós-graduação, Lato Sensu, em Educação Matemática, na Unimontes. Após 6 anos de trabalho, lá em Januária, eu fui removida para a cidade de Mirabela, já que o meu objetivo era ficar mais perto de casa, mais perto de Montes Claros, onde a minha família residia. Apesar de gostar muito de trabalhar com matemática, me sentia um pouco desvalorizada, já que todos sabem os problemas que o professor enfrenta: trabalho exaustivo, não tem descanso, leva muito serviço para casa. Então decidi que ia estudar para outro concurso. Aí eu fui removida para Montes Claros. Na escola onde eu trabalhava, assim como em outras, infelizmente ainda não faltam professores na área de exatas. Um engenheiro foi contratado para lecionar, o que é muito comum. Profissionais de outros setores, áreas afins, vão trabalhar como professores. E um desses engenheiros me despertou o interesse para fazer o curso de Engenharia Civil. Então, eu me inscrevi em outro vestibular, fiz o curso de Engenharia Civil em uma faculdade particular em Montes Claros, que neste momento já dispunha de várias faculdades, várias opções para fazer outros cursos. Fui fazer Engenharia Civil, fiquei encantada com o curso, meu olhar havia mudado. Enquanto estava cursando a Engenharia Civil, fiz outro concurso para professor de matemática, mas dessa vez para o Instituto Federal, e fui trabalhar em Januária, novamente, onde já havia trabalhado nas escolas estaduais. Quando o Instituto Federal me chamou para tomar posse no concurso, eu já estava finalizando o 8º período, e como era uma aluna assídua, foi possível concluir o período sem problemas. Na minha turma de Engenharia Civil, tinha mais homens que mulheres, mas tinha mãe e filho, pai e filho, marido e mulher. Foi uma experiência interessante. Mesmo assim, houve um episódio em que ficou notório o machismo na sala. Por exemplo, uma colega levantou para sair da sala e os meninos começaram a assobiar. Na hora, o professor repreendeu e depois disso não presenciei mais nenhum episódio assim. Finalizei o curso de Engenharia Civil e, para minha surpresa, o Instituto Federal, no campus Januária, iniciaria o curso de Engenharia Civil. Recebi o convite da diretora de ensino para ser coordenadora do curso, apesar de não ter exercido a função de engenheira. Mas ela me tranquilizou e se comprometeu em me orientar quando fosse preciso. Finalizamos o projeto, conseguimos, dentro do possível, colocá-lo com a cara de Januária. O curso começou, todos os professores, acadêmicos, os funcionários do campus, muito empolgados com o novo curso. Fiquei na coordenação por mais de 2 anos. Pedi para sair por causa do mestrado. Estou fazendo mestrado em ensino em educação matemática na PUC Minas, em Belo Horizonte. Agradeci e agradeço todos que me auxiliaram enquanto estava na coordenação.
Aproveito também para agradecer ao Instituto Federal pela oportunidade e o apoio para me qualificar, em especial aos colegas do campus Januária, pelo incentivo para fazer o mestrado. Com certeza, o Instituto Federal está fazendo toda a diferença na minha vida e de muitas pessoas. Nós, servidores, somos sempre estimulados para nos aperfeiçoarmos. Nós, professores, somos espelho para muitos alunos e muitos dos nossos alunos acabam se tornando nossos colegas de trabalho no futuro. Assim como eu me espelhei na minha professora de matemática, eu fui e sou exemplo para os meus alunos. Sempre conto para eles muitas das dificuldades que tive ao longo da minha vida, demonstrando que todo mundo tem alguma dificuldade, alguma barreira na vida. Como comecei a lecionar nas escolas estaduais, sempre procurei incentivar os meus alunos a estudar. A primeira pergunta que fazia e faço quando inicio o ano letivo é o que você vai ser quando crescer. Além de ser gente grande, o que você quer ser? Qual é a profissão que você quer seguir? Explico o que é o vestibular, falo sobre o Enem, falo sobre o PAES, o ProUni, falo sobre o FIES, incentivando sempre a estudar. Estou começando a ser pesquisadora agora, em função do mestrado. Sempre fui muito boa em executar projetos. Agora estou aprendendo a fazer projetos, a pesquisar e principalmente a escrever, pois sempre acreditei que o meu negócio era números. Um dos projetos que sempre desenvolvia nas escolas estaduais e agora no Instituto era voltado para as Olimpíadas de Matemática, incentivando os discentes a participar. Com um grupo de estudo, nós resolvíamos as questões procurando entender e validar o raciocínio dos discentes. Infelizmente, não tenho nenhum dado ainda sobre a minha pesquisa do mestrado, porque além da dissertação, temos que fazer um produto. Eu optei em fazer um caderno de atividades que será aplicado, e por causa da pandemia ainda não foi possível. As atividades são de geometria espacial. Em breve espero poder apresentar os resultados e as discussões da minha pesquisa. Gostaria de fazer os agradecimentos aos discentes, aos colegas de curso e de trabalho, aos professores que contribuíram para a minha formação, em especial a minha professora orientadora do mestrado na PUC Minas, a professora Tânia Fernandes, ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais pela oportunidade e aos participantes do evento. Obrigada pela atenção. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Obrigada!